Primeira coisa que você vai fazer então, pessoal, que geralmente é a última coisa que você decora, tá? Que é só você vai dar uma olhada assim visualmente no cubo, é orientar os cantos. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho que arrumar esses dois cantos, que eles estão com o amarelo para cá, eu tenho que botar aqui para cima, tá? Então tem alguns casos, geralmente a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos que tem dois cantos, assim, ou assim, por exemplo, tá? E vou mostrar os casos que tem três. Você pode fazer três de uma vez. Você pode fazer quatro de uma vez também, usando os algoritmos de OL e L, né? Mas acho que dá para começar assim primeiro, depois você aprende outros algoritmos, né, mais avançados aí. Então, ó, quando você tem dois aqui assim, o que você vai fazer? Você vai fazer o Sune duas vezes, tá? Só que você vai fazer ele o contrário dele. Tudo bem? O que você vai fazer? Olha lá. Você vai deixar essas duas peças que você tem que orientar aqui com o amarelo, né? Ou branco, tá, pessoal? Porque depende. Eu vou mostrar só que você tem que. Essas duas peças vão ficar aqui em cima, mas na hora que o cubo está todo embaralhado, né? Pode ser que tenha uma peça daqui de baixo que esteja aqui em cima. O que importa é você procurar brancos e amarelos, tá? E os brancos e amarelos tem que estar todos em cima ou embaixo, beleza? Então, olha. Esses dois aqui, o que eu vou fazer? Quando tá aqui do lado, eu vou começar aqui na mão direita, tá? Vou levantar a mão direita e fazer duas vezes em cima, tá? Que é o contrário do que você faz o Sune. Então, olha, veja aqui, mão direita eu vou fazer vai e volta também. Só que aí eu faço vai, eu já começo fazendo duas vezes em cima. Aí eu volto a mão direita, volto em cima, vai a mão direita, volta em cima de novo, volta a mão direita, tá? E eu fiz uma vez. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado, com a mão esquerda. Vai a mão esquerda, vai duas vezes, volta a mão esquerda, volta em cima, vai a mão esquerda, volta em cima, volta a mão esquerda, e aí você arrumou os dois, tá bom? É só isso que você vai fazer para orientar quando tiver duas peças aqui. Quando você tem duas peças assim, né? Então a gente fala que isso aqui você quer girar a peça no sentido anti-horário, né? Ela tá aqui e quer vir para cá. Essa aqui você quer girar no sentido horário, né? Então quando elas estão assim, o que você vai fazer? Você vai fazer o Sune duas vezes. Aí é o Sune mesmo, tá? E você vai começar com a mão esquerda. Então você vai fazer vai, em cima, vai. Volta a mão esquerda, vai em cima. Vai a mão esquerda, duas vezes em cima, volta. E agora o Sune do lado direito. Vai, em cima, vai. Volta a mão direita, vai em cima. Vai a mão direita, duas vezes em cima, volta. Tá? E aí você fez o Sune duas vezes, pronto. Tudo bem? Então, com esses dois algoritmos aí, na verdade você usa duas vezes cada um, né? Ou você arruma as peças aqui do lado, ou na frente e atrás, tá? Se você quiser fazer três por vez, também dá para fazer, tá? Só que aí você vai ter que ver como é que elas vão ter que estar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o Sune, né? A gente sabe que se eu fizer aqui, vai, em cima, vai, volta, em cima, vai, duas vezes em cima, volta, eu vou orientar aqui, os cantos vão ficar todos amarelos. Só que ele vai dar uma bagunçada nos meios. Então o que você vai ter que fazer? Quando tiver assim, você vai fazer o Sune. E depois você vai ter que fazer mais uma coisinha para ajeitar, porque os meios, ó, estão tudo certos aqui, tá certo? Então vamos fazer o Sune primeiro. Vai, em cima, vai, volta, em cima, vai duas vezes, volta. Tá? Eu orientei, tá tudo amarelo, mas ele deu uma girada, ó, tá vendo? Então quando acabou, o que você vai fazer? Você vai fazer uma vez horário em cima, e aí você vai fazer o U. Sabe qual que é o U? Que mexe três peças aqui, três meios. Esse meio vem para cá, esse meio vem para cá e esse meio vem para cá. É esse U aqui no sentido anti-horário, tá? Então você faz ele aqui. Beleza? Fez o U e gira mais uma vez em cima no sentido horário. E aí pronto. Tá? Então você tem que executar o Sune, girar um U horário, a face de cima, né, horário. Aí faz o algoritmo do U, que troca os
os 3 meios aqui no sentido anti-horário e gira em cima mais uma vez, tá? Aí você orientou já 3 peças. Mesma coisa se tiver essas 3 peças, só que agora ao contrário aqui, ó, né? No outro eu tava com o branco aqui e tinha um branquinho aqui também, né? Agora esse é o outro caso, é o contrário, é quando tá lá atrás. Aí você vai posicionar dessa forma aqui, tá? Com aquela peça que já está orientada aqui. E aí você vai fazer o Sune ao contrário aqui, né? Como se estivesse olhando lá de frente. E aqui também no final você vai ter que dar uma acertada. Então, ó, esse aqui como é que é? Vem direita, volta em cima. Volta direita, volta em cima de novo. Vem direita, 2 vezes em cima e volta, né? A gente já viu isso aí. E aí depois que acabou a mesma coisa, você vai girar o U. Só que agora, aquele algoritmo do U que a gente fez aqui anti-horário, você vai fazer o U horário, que é esse vem pra cá, esse vem pra cá e esse vem pra cá, tá? Você faz do jeito que você souber fazer o seu U, beleza? E aí você tem que girar mais uma vez em cima, para organizar as peças. Então esses são os algoritmos de mexer 3 peças de uma vez, tá? E aí, no cubo, quando ele está embaralhado, você vai ter que ver qual que você vai usar. Você quer juntar 2 peças no lugar ou você quer aproveitar já para fazer 3? Depende, tem hora que nem dá para fazer com 3, tá? Vou fazer o nosso exemplo do cubo embaralhado aqui. Então, se a gente embaralhou o cubo daquele jeito lá, né? Aquele algoritmo que a gente está usando, o cubo ficou assim, estou segurando aqui com o azul, então vou dar uma olhada. Olha, aqui eu estou achando 2 peças que dá para orientar juntas, tá vendo? Uma está atrás, a outra está aqui na frente. Como é que a gente faz? Então, ó, antes de eu sei fazer quando elas estão aqui do lado direito, tá? Aqui até dá para fazer a mesma coisa, porque quando elas estão aqui do lado direito, eu começo fazendo o Sune do lado esquerdo, depois faço o Sune do lado direito. Quando tá desse lado, eu posso fazer o Sune do lado direito e depois do lado esquerdo, que também funciona. Tudo bem? Mas só para a gente não começar a complicar, o que eu vou fazer? Antes de começar, eu vou girar em cima 2 vezes para colocar elas aqui do lado direito, que é onde eu sei fazer, tá? Eu girei 2 vezes em cima, então eu não posso esquecer que no final eu tenho que voltar esses 2 vezes em cima, que é o que a gente chama de setup, tá? A gente às vezes faz alguns movimentos antes de começar o algoritmo para ajeitar as peças, aí você realiza o que tem que fazer e volta aquele setup. Então eu fiz o que? Elas estavam aqui, eu girei 2 vezes em cima, depois no final eu tenho que voltar esses 2. Então agora ficou as 2 aqui. Quando está desse jeito eu vou fazer o Sune 2 vezes, começando pelo lado esquerdo. Então vai, volta, vai, 2 vezes, volta, e agora do lado direito, vai, volta, vai, 2 vezes, volta, tá? E eu orientei as 2 peças. Então agora só tem que lembrar que eu tinha feito aqueles 2 movimentos no começo, tem que voltar os 2, tá? E agora tá do mesmo jeito o cubo, só que essas 2 estão orientadas, tá? E aí eu vou procurando mais peças. Olha, essa não está orientada, essa não está orientada, essa não está orientada, essa não está orientada. Eu estou achando aqui, ó, essas 2 estão opostas aqui, estão bem facinho, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso levar essas 2 para cima. Agora, sempre que eu tenho uma peça da face de baixo para levar para cima, eu tenho que girar sempre 2 vezes, tá? Senão eu vou desorientar. Uma outra opção é eu girar o cubo e botar essas 2 peças aqui. Só que eu não posso esquecer depois de voltar o cubo nessa posição, tá? Aí você tem que ver o que você acha melhor. Podemos fazer isso aqui, ó. Então você tem que, né? Imagina que está com o olho fechado lá, você fala, bom, essas 2 peças eu tenho que arrumar. Eu vou pegar elas que estão lá atrás, embaixo, e vou botar aqui em cima. Depois eu tenho que lembrar que essas 2 tem que vir para lá, tá? Então eu vou fazer isso. Vou girar o cubo, botei elas aqui, ó, uma atrás e uma na frente. Já sei a mesma coisa, né? Vou fazer o Sune aqui do lado esquerdo, tá? E o Sune do lado direito. E orientei as 2, que tem que estar onde? Lá atrás. E seguro o cubo de novo assim, tá? Então já orientei essas 2, já orientei aquelas de trás, tá bom? E agora apareceu um canto aqui e outro canto aqui embaixo. Um está em cima e outro está embaixo. O que eu faço nesse caso? Eu tenho que juntar os 2 na mesma face, tá? Então, ó, esse aqui que já está em cima vai ser a minha base, tá? Eu vou pegar esse aqui de baixo, vou girar a frente uma vez para ele ficar junto, tá? O ideal seria você fazer o que? Você seria botar esse canto para cá, para poder girar isso aqui 2 vezes, e aí você vê que eles ficam perfeitos, ó, um na frente e outro atrás, e é o que a gente fez até agora do Sune 2 vezes, tá? O problema disso
O que é? Não é nada, aqui você fez muito movimento à toa, tá? Então o que eu posso fazer é simplesmente juntar aqui os dois. Vou mexer à frente e eles estão juntos. Só que aí tem um problema, né? Ó, você vê que um tá do lado aqui e o outro tá aqui na frente. Por quê? Porque esse aqui, que eu falei pra você, quando você for girar a peça de baixo pra cima, você tem que girar sempre duas vezes. Como eu girei uma vez só, depois eu vou ter que voltar uma vez só, ele não fica certinho, tá? Por isso que, como esse aqui eu tô girando uma vez só, a minha base vai ser esse, que ele já tá na face de cima, tá? Então eu posso fazer isso aqui. E agora qual que é o algoritmo que eu vou fazer? É como se esse aqui tivesse aqui também, tá bom? Então esse aqui é a minha base, né? Se esse tá aqui, o outro não é para estar aqui, o outro era para estar aqui também. Eu vou fazer o algoritmo que troca quando os dois estão aqui, mesmo que esse aqui não esteja. Porque esse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai virar essa peça para cá, tá? E essa aqui ele vai virar para lá. Então, se ele vir aqui no sentido anti-horário, essa amarela vai vir para cá. E aí na hora que eu descer, ele vai ficar embaixo, tá? Então eu vou fazer aquele algoritmo que é quando os dois amarelos estão aqui, ó. Que é o que? Eu vou começar na direita e faço ao contrário, né? Eu vou à direita e vou duas vezes, lembra? Aí eu volto aqui, volto em cima. Vou na direita, volto aqui, volto à direita. E aí eu faço de novo com a mão esquerda. Vou duas vezes, volto, volto, vou, volto, volto. Tá? Acabei? Só que eu tenho que lembrar que antes de começar que eu tinha feito, eu virei à frente, né? Então eu volto à frente, tá? E aí eu orientei todos os cantos. Beleza, pessoal?